Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam todos felizes na paz do Senhor. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal, né? Desde já eu peço a você que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo, o maior número de pessoas possível. E assim você me ajuda a esse canal crescer, expandir, né? E a gente quer chegar ao número de 200 seguidores, né? Não é muito pouco para tanto tempo de canal? É, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. E eu acredito que eu vou chegar aos 1.000 seguidores, né? Aos 100 mil, 1 milhão, quem sabe, né? Não tem a Fabíola Mello que tem uma cacetada de seguidor? Não tem o Morada, não tem outros pensadores cristãos que não postam vídeo há bastante tempo, mas tem uma cacetada de seguidores? Então posso ter também, ué, por que não? Né? Sonhar não custa. Mas, voltando aqui, né? Eu quero compartilhar com você uma passagem que já é conhecida pela maioria dos cristãos, das pessoas, né? Dos cristãos. E é algo que já me chamou a atenção há algum tempo, né? Em que é uma passagem bíblica que já me chamou a atenção já faz algum tempo. E eu acho que eu já preguei sobre ela em algum lugar que eu não me lembro. E também é uma palavra que sempre volta à minha mente, que Deus sempre me lembra. E se encontra lá em Lucas capítulo 15. Se você quiser acompanhar comigo, acompanha aí. Vou fazer uma edição aqui, colocar o texto bíblico, né, para que você possa acompanhar aí de casa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, são apenas 3 versículos, do 8 ao 10. Então vamos lendo aqui. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos lá! Esse texto da dracma me chama muita atenção, porque, aliás, o capítulo 15 de Lucas, ele me chama muito a atenção, porque Jesus ele fala justamente das pessoas que estão perdidas. Perdidas no quê? Sem Deus, sem Jesus, né? Longe do Evangelho, longe da palavra de vida, né? E o capítulo 15 de Lucas, de uma maneira geral, fala de como é importante para Deus aquele que está perdido. Jesus ele dá ênfase, né, na ideia de que é muito importante, né, buscar aquele que se perdeu, aquele que saiu da casa de Deus, aquele que saiu da casa do Pai. Jesus sempre vai lembrar e vai contar isso de 3 maneiras diferentes, tanto que no capítulo 15 de Lucas você percebe que tem 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, que foi a que eu acabei de ler, e a parábola do filho pródigo, né? Que fala da mesma coisa, ou seja, são 3 parábolas falando de uma mesma coisa, que no caso são aqueles que estão longe de Deus, né? E de como Deus ele se importa com essas pessoas e ele vai atrás dessas pessoas para trazê-las de volta à casa de Deus, à sua presença, né? E é bom lembrar disso justamente pelo fato de que não dá para você olhar as histórias bíblicas, né, os relatos bíblicos, principalmente nos evangelhos, isolados, de maneira isolada. Você tem que sempre prestar atenção no que vem antes e no que vem depois, para você entender o contexto
da história melhor. É como se abrisse um leque, né, de oportunidades, se é que eu posso dizer, usar essa palavra, um leque de possibilidades de você enxergar melhor, entender melhor o texto. Até porque texto, né, fora de contexto, vira pretexto para heresias ou coisas antibíblicas. Então, presta atenção aqui. Voltando aqui, focando mais especificamente na parábola da dracma perdida, Jesus ele começa a parábola falando assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Aí vem a pergunta: o que é uma dracma? Vamos pesquisar aqui. Era uma antiga unidade de peso, né? Mas também era uma moeda que circulava ali na região ali da Judéia, né? Era uma moeda originalmente grega. Ela era utilizada na Grécia Antiga. Mas como é que vai parar a dracma ali? Ora, tem contexto da dominação romana, do mundo greco-romano. A Judéia, depois de Alexandre o Grande, foi dominada pelos gregos, né? A partir de Alexandre o Grande, melhor dizendo. Aí depois entraram os romanos, que introduziram o denário. E a dracma, ela tinha, digamos assim, o mesmo valor que um denário. E um denário era uma jornada de trabalho, né? Era considerado, como é que eu posso explicar melhor? Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Tá dando para entender até aí? Então, a mulher, ela tinha o quê? 10 dracmas. Então, se são 10 dracmas, a gente pode dizer que eram 10 dias de trabalho. Outro fator interessante é que a dracma, como era uma moeda feita de prata, e prata era um metal precioso, algumas mulheres usavam essas dracmas como enfeites, né, como um tipo de colar, né? E aí, no caso, a gente pode interpretar aqui a dracma como tanto como dia de trabalho, né? E como também é questão de economia também, era todas as economias daquela mulher, né? Mesmo que na Judéia da época de Jesus era utilizado o denário, a dracma nunca saiu de circulação. Então, você vê o valor daquela dracma. E muito provavelmente, né, aquela mulher teve muito trabalho para conseguir essas 10 dracmas. Só que o que o texto bíblico, né, a parábola de Jesus indica é que, em primeiro lugar, ela perde uma dessas 10 dracmas, né? E, ao que tudo indica, ela não perdeu fora de casa, ela perdeu dentro de casa. O que me faz pensar a respeito de uma coisa. E eu até anotei aqui, né? Às vezes a gente, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa jornada, a gente vai perdendo coisas muito valiosas, muito importantes e a gente não percebe. Mas quando a gente dá falta, né, a gente precisa entrar em um processo para recuperar essas coisas que se perderam ao longo do tempo, né? E essa mulher, ainda bem que ela percebeu a falta dessa dracma. Porque muitas das vezes a gente não percebe quando a gente perde, né? Quando a gente vai perceber, muitas das vezes é tarde. Mas essa mulher percebeu a tempo. E ela perdeu dentro de casa. Às vezes é num ativismo religioso, onde a gente se perde em fazendo tantas e tantas coisas rotineiras, achando que a gente está agradando a Deus, né? E no meio do processo a gente vai perdendo coisas. E quantas pessoas na casa do Senhor se perderam,
Mas esse processo de perda não começou de imediato, de uma hora para outra. Foi se esfriando na fé e parando de caminhar e uma sessão de coisas que atrapalharam o desenvolver na graça e no conhecimento de Deus. Então, temos aqui, dentro de casa, né, coisas valiosas. E para você recuperar aquilo que se perdeu, né, é necessário esforço. E aí você percebe, ainda no versículo 8, ela fazendo alguns passos para recuperar essa dracma. Primeiro, ela acende a lamparina. Segundo ponto, ela varre a casa. E terceiro ponto, ela procura com muito empenho. Então a gente primeiro tem o primeiro passo, que é a luz. Acender a lamparina indica o quê? Luz. Então você não consegue procurar nada no escuro. Pensa no seguinte, que Jesus é a luz do mundo. E sem luz você não consegue enxergar o que está errado ou o que está faltando. A luz, ela dissipa as trevas, ela esclarece, ela traz à vista aquilo que está fora do seu lugar, né? E aí você tem essa questão envolvida. Traga Jesus para mostrar a você, a mim, a nós, né, o que está fora do lugar. Porque para passar pelo processo de alinhamento, é necessário trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está fora do lugar. Amém? Em segundo lugar, ela varre a casa. Mas aí, varrer a casa e procura com muito empenho. São duas coisas que estão meio que ligadas, mas esse lance de varrer a casa é bem interessante. Por quê? Porque varrer a casa significa o quê? Tirar a sujeira, né? Se Deus já revelou onde é que está o erro, o pecado, a falha, é nesse momento que é necessário tirar a sujeira da casa. É nesse momento que é necessário remover a sujeira, o pecado, né? Os maus hábitos, os maus costumes. É necessário tirar, remover. E para você remover, às vezes você vai ter que mudar os móveis de lugar. Algumas coisas vão ter que sair do seu lugar, mudar de lugar. Você vai ter que mexer em lugares que você tem ou preguiça ou medo de mexer. Né? E Deus, ele faz isso com a gente muitas vezes. Deus mexe em áreas da nossa vida que a gente muitas vezes reluta em mexer. A gente fala para o Espírito Santo assim, não mexe aí não, deixa quieto, não faz isso não. Mas para que a gente possa achar a dracma, a gente precisa mexer. A gente precisa deixar mexer. E quem faz isso, Deus ele mostra, mas quem toma a iniciativa de varrer a casa é a gente. Então, depende de nós, né? Ah, Deus não pode fazer isso? Deus pode, Deus nos ajuda. Mas Deus, ele não, como é que eu posso dizer? Não arromba portas, ele abre portas. Ele tem a chave. Mas para que Deus ele possa abrir a porta do seu coração, você primeiro tem que deixar ele entrar. Então, a gente percebe aí uma coisa importante, né? Que a gente precisa varrer a casa e procurar com diligência. Né? Algumas traduções falam procurar com diligência, com empenho. A gente não pode esmorecer, porque às vezes vai dar trabalho. Né? Alinhamento dá trabalho. Dá trabalho, custa, né? Custa muito para a vida da gente. Custa oração, custa jejum, custa tempo. Né? Então a gente tem que estar preparado para
mover para as mudanças que Deus quer promover nas nossas vidas. Mas, por causa desse processo que essa mulher passou, a gente vai para o versículo 9, né? Onde Jesus fala que quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha só que legal. Depois dessa mulher ter passado por todo esse processo, toda essa peregrinação, né, ela acaba comemorando com as amigas por causa da dracma que ela tinha perdido. E depois de passar por tudo isso, ela entende o valor dessa dracma, o quanto essa dracma era valiosa, o quanto essa dracma era importante para a caminhada dela. Às vezes Deus deixa a gente passar por certas coisas para a gente entender o valor delas, o quanto elas valem, o quanto elas são preciosas para nós e o quanto a gente precisa preservar aquilo que nos deu. E ela acabou compartilhando essa alegria, né, esse valor daquilo que Deus tinha dado para ela com outras pessoas. Então, e é esse o compartilhar. Né? Você acaba abençoando com o seu testemunho, acaba testemunhando, né, acaba testemunhando o que Deus fez na sua vida por causa dos processos. Tem coisas que nós passamos que é para testemunho, para que a gente possa ser testemunho do que Deus faz, do que Deus nos deu, e para que outras pessoas também possam aprender com os nossos erros, com as nossas falhas. Amém? Bom, esse vídeo já ficou bastante longo. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Né? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Né? Ative o sininho para receber as notificações desse canal. Né? E divulgue para o máximo de pessoas que você puder, para você fazer e me ajudar esse canal a crescer, compartilhar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau.